Tudo bem, sextos anos, como estão todos vocês? Aqui é a professora Silvia, professora de Projeto de Vida, nossa semana 17 a 21. Saber e aprender. Essa aula é uma aula de revisão, é uma aula, do Centro de Mídias, uma aula retirada do caderno do aluno, tá? O objetivo é refletir sobre o que sabemos e o que precisamos aprender, compreender a si por meio do levantamento da sua história, e identificação com objeto como amuleto ou secreto, Competências em foco, temos aí a organização, temos a persistência e determinação, a responsabilidade, tolerância ao estresse, tolerância à frustração, respeito, confiança, empatia e imaginação criativa. Vocês lembram dessas competências? São as competências socioemocionais trabalhadas no primeiro bimestre, Onde lá nós criamos as nossas tarjetas, E ali tínhamos que identificar o nome de cada competência. Por exemplo, o que significa persistência, determinação, responsabilidade, o que significa empatia, confiança, imaginação criativa. E lá a gente tinha que escolher 2 competências para trabalhar o nosso desenvolvimento socioemocional, que seria 2 competências que precisaria melhorar na gente. E 2 competências que é muito alta na gente, 2 competências bem positivas. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem muita empatia, isso é um ponto positivo. Ou na negativa, eu não tenho respeito por ninguém. Então a gente tinha que escolher competências que precisaria trabalhar para melhorar isso na gente, tá? Aprender, conhecendo Libras. Essa é uma atividade proposta pelos centros de mídias. Muitos alunos não viram, se não viram, vão ver agora. Então, vocês vão fazer uma pesquisa e vão trabalhar toda essa questão conhecendo Libras, Qual o significado de cada símbolo dessa atividade. Por que a proposta conhecendo Libras? Porque a gente, às vezes, convive com uma pessoa assim no dia a dia ou encontra em certo lugar, na escola, no mercado, no ponto de ônibus, temos um amigo, E através dos gestos, a gente consegue se identificar, ou até mesmo um código. Então, saber e aprender. A história do lenhador que não tinha tempo. Um caçador saiu para aproveitar um dia de folga e resolveu entrar na floresta. Ali encontrou um lenhador muito ocupado a derrubar uma árvore. Ele passou o dia todo caçando e quando voltava para o seu hotel ouviu novamente o lenhador, que continuava tentando derrubar aquela mesma árvore. O caçador então percebeu que o machado que o lenhador usava não estava afiado. Ele lhe disse: "Por que é que você não afia esse machado?" E o lenhador respondeu: "Não posso. Essa seria mais uma atividade para fazer e eu não tenho tempo." Então, nessa lâmina que a gente fala que é saber aprender, vamos pensar juntos, certo? O que você acha que faltou ao lenhador? Eu acredito que faltou uma das competências socioemocionais. Faltou tempo, ele disse que falta tempo. Faltou organização, faltou responsabilidade. O que vocês acham que faltou para ele aí? Saber e aprender. Então, aprender é inerente ao ser humano, motivo pelo qual, desde o seu nascimento, aprender faz parte da nossa vida. Contudo, existem muitas formas de aprender algo, certo? Você mesmo deve ter preferência de conhecimento, devido aos diferentes interesses que tem. Sobre isso, imagine que quanto mais você descobrir sobre como gosta e aprender bem, mais poderá apostar nestes caminhos. Por exemplo, se você sabe que aprende melhor quando lê livros, pode apostar nessa estratégia para se apropriar de novos conhecimentos. Por outro lado, se o melhor para você é ouvir uma explicação, pode buscar mais oportunidade de escuta, certo? Então, existem várias maneiras de se aprender, Não só lendo, tem pessoas que aprendem lendo, tem gente que aprende lendo, e ouvindo a própria leitura, acompanhando o professor explicando, ou um colega ajudando. Então, existem várias maneiras. Então, o que aprendi?
com a minha família, o que você aprendeu com a sua família, com os meus colegas, o que você aprendeu com seus colegas, com o que vi na TV e internet, o que você aprendeu aí, com os livros que li, com os meus professores, o que você aprendeu. Então, vocês vão pegar e fazer o quê? Vai registrar isso no caderno de vocês, diário de prática de vivências, né? E vai enviar para a professora aqui. Então, vamos lá. Como é uma revisão de aula, tá? Vamos rever, vamos aprender novamente juntos. Saber e aprender. O que eu quero aprender, o que posso fazer para aprender, quando farei essa ação. Quando vocês vão fazer a ação de o que vão aprender e como vão aprender. Quero que vocês preencham esses quadrinhos no caderno, né? No diário de prática de vivência de vocês. No seguinte, diz assim: o que quero, preciso aprender e quais aulas aprendo sobre isso. Como eu vou aprender lendo por vídeo, por internet, conversando com o professor, até mesmo com seu amigo ou com sua família em casa. Prefere aprender sozinho ou em grupo? Em que tempos durante a aula, em casa ou nos intervalos? Posso ajudar outros com esse assunto? Eu gostaria que vocês respondessem isso para a professora, para que na próxima aula a gente possa contextualizar e aprofundar melhor o conhecimento, ok? Então, aquela aula foi uma revisão da aula passada. Criatura Fantástica, ela é do Caderno do Aluno, volume 2, do segundo bimestre, certo? E a gente vai aprofundar o conhecimento aqui na situação de aprendizagem 3, que é o Caderno do Aluno, na página 73. Desafio dos superpoderes. O objetivo dessa aula é promover autoconhecimento e desenvolvimento socioemocional. E a partir da atividade gamificada de avaliação formativa de competências socioemocionais. Dentro da competências e habilidades, a gente vai trabalhar as competências socioemocionais escolhidas pelos estudantes no primeiro bimestre. Lembra das competências? Empatia, organização, autogestão, responsabilidade, organização. E essa competência escolhida são aquelas duas que a gente precisa trabalhar para desenvolver, né, em vocês e até mesmo em mim, que tem competências que eu preciso sim realmente desenvolver em mim, ok? Então vamos lá, na situação de aprendizagem 3, desafios de superpoderes. Temos aí as missões para ser cumpridas e a professora aqui não entrega tudo de mão beijada, tá? Eu envio as aulas para vocês e gostaria que vocês fossem protagonistas. Como? Realizando as pesquisas, entregando essa atividade, tirando todas as dúvidas comigo, me chamando lá no WhatsApp, tá? Então na missão 5, estamos adicionando novos superpoderes. Trabalhamos isso no primeiro bimestre. Então, você aceitou um desafio, refletir e buscar o desenvolvimento de competências socioemocionais que são muito importantes para a nossa vida. Agora é a hora de parar para pensar como você tem exercitado essas competências. Para esse momento de reflexão e avaliação, faça uma pauta e procure se lembrar de seus pensamentos, sentimentos e ações nos últimos meses e situações ocorridas tanto na escola quanto fora dela. Abra o seu diário de práticas de vivência e releia o que você registrou lá no primeiro bimestre, que pode ser que de lá do início do primeiro bimestre até a data de hoje dessa aula, muita coisa tenha mudado, você tenha desenvolvido outras competências em você que você nem percebeu que desenvolveu, ok? Hora de dar asas à imaginação. Para registrar a sua reflexão, faça um desenho em seu diário de práticas e vivências que simbolize a sua relação com as duas competências socioemocionais que foram escolhidas por sua turma, por você, né? Como a gente está no trabalho remoto, a professora fez as duas competências socioemocionais individual, tá? Não foi em grupo, foi individual, como desafio de desenvolvimento para o ano. Após essa reflexão individual, você vai seguir as orientações para uma conversa especial. Tem muito aluno que me chama, professora, eu não descobri nenhuma competência, eu tenho competência assim que eu nem sabia que eu tinha, eu tenho muita empatia pelas pessoas, eu sou uma pessoa muito organizada, eu tenho responsabilidades com as minhas atividades, entrego na data certa que é pedida, cumpro com as atividades diárias e ajudo a minha família. Então, tem muitas competências para ser trabalhada, tem muitas competências que alunos descobriu e tem competências que não foram descobertas ainda e que precisa de ajuda, né? Então, a gente está aqui para isso.
Atividade: realizar a leitura no caderno do aluno 2, tá? Volume 2, do segundo bimestre, da página 74. Vocês vão responder em seu diário de práticas e vivência todas as questões. Vai tirar foto e vai me enviar. Então, aqui eu não montei essa aula e assim, coloquei aqui no slide. Eu estou colocando essa atividade para vocês realizar sozinhos e vão me enviar para que a professora possa analisar as suas respostas, tá bom? Nessa atividade, que é a missão número 6, onde estamos e para onde queremos ir, agora que você já refletiu e conversou com seus colegas, né, na sua casa, ou comigo pelo WhatsApp, ou com alguns colegas que têm alunos que têm afinidade com o outro, tem o número do outro, conversa bastante, sobre seu processo de desenvolvimento. É hora de colocar no papel o fruto dessas reflexões. Essa missão está dividida em 2 etapas. A primeira que é identificar o seu grau de desenvolvimento atual nas 2 competências socioemocionais escolhidas pela turma. E a segunda, atualizar o seu plano de desenvolvimento pessoal, como penso, sinto, ajo e decido. Página 75 do caderno do aluno. Nessa atividade aqui, que é da página 75 também, eu não montei slide. Eu deixei para vocês poderem abrir o caderno de vocês, abrir o livro de vocês e procurar lá essa leitura, que é no volume 2 do caderno do aluno, do segundo bimestre, responder as questões da página 75 e 76, tirar foto e me enviar. Por quê? Porque todas essas questões que estão na página 75 são questões individuais, são respostas individuais, são respostas subjetivas. Eu não posso responder e explicá-lo para vocês, eu só posso ajudá-los a partir do momento que eu vejo que vocês responderem e me enviaram, porque aí a gente vai conversar sobre a sua reflexão, ok? Situação de aprendizagem 4, que memórias e histórias. Nessa atividade, você discutirá assuntos sobre lembranças e memórias de sua infância e a trajetória junto às pessoas com quem convive, do seu bairro e também da sua vida escolar. Será um diálogo divertido junto aos seus colegas e professores, pois com isso você poderá reviver momentos que nos dias atuais nem mais estavam em sua mente. Para isso, eu trago alguns objetos de casa para ajudá-lo a compor a história da sua vida. Eu, professora, tenho uma memória muito boa, né, na questão da minha infância. O que eu gostava muito, e quando eu pego esse objeto e me lembra minha infância, uma bola de vôlei, né? Por que uma bola de vôlei? Que era uma época da minha infância que eu e os colegas, né, vizinhos, a gente montava a rede na rua, fazia aquele círculo, né, para fazer o jogo de vôlei, brincava bastante de queimada com bolas de vôlei. Então, a gente vivia muito essa questão assim na rua, né, o brincar, né, os jogos cooperativos, né, hoje, e os jogos populares, né, hoje já não se vê muito isso, né, antigamente não tinha-se quadras, pontos fixos para nossas atividades, nossas brincadeiras. Era na rua mesmo, era rua de barro, hoje é asfaltada. Então, uma memória muito gostosa, né? Não é à toa que hoje eu sou professora de educação física, né? E de projeto e do Inova. Então, para organizar as lembranças de suas memórias, você poderá escolher fotos antigas, um objeto seu ou de alguém que lhe traga uma lembrança importante, um desenho ou uma atividade antiga atual que realizou na escola. Você também pode pegar um presente que ganhou e marcou muito a sua vida, uma foto do seu bairro, pode ser o jornal ou revista que mostre o seu bairro, ou qualquer outro objeto que considere importante e que marcou muito a sua infância, tá? Te marcou bastante. Isso aí você pode fazer com a família, que eu tenho certeza que quando seus pais pegar qualquer objeto, vai vir aquela memória de quando você era criança, de quando você era bebê. Tem até alguns objetos que seus pais vão lembrar da própria infância deles. Isso vai ser bem divertido. E aí vocês vão fazer o quê? Vão contar, né, a história do seu objeto. Eu contei a história da minha bola de vôlei e vocês vão contar a história do seu objeto. E vocês vão dizer as razões pelas quais elas é importante na sua vida escolar, na vida de sua família ou do seu bairro. Relate para todos os motivos pelos quais o escolheu.
E bem como as memórias que você guarda deles até hoje. Eu tenho certeza que os seus pais vão falar do carrinho de rolemã, que é um brinquedo, um objeto, né? Tem fotos de aniversário, tem uma roupa nova, então tem bastante coisa legal para vocês escolher e contar a história. Com a orientação, né, que eu estou falando para vocês agora, ou vocês vão construir um mapa de palavras. Vamos construir um mapa de palavras. Na lousa, como estamos no trabalho remoto, vocês vão construir no caderno, diário de práticas e vivência, com aqueles que mais repetiram nas histórias contadas por vocês e seus colegas. Quando todos vocês terminarem de narrar as histórias, vocês vão observar junto com eles, né, com a sua família, e a quantidade de palavras repetidas que se referem a histórias contadas por vocês. O que você pode concluir com isso? Comente com seus colegas, né? Comente comigo e comente com a sua família. Depois responda em seu diário de prática e vivência as questões a seguir. Aqui tem um roteirinho. 1. O que a história que você compartilhou com a turma tem a ver com o que você é hoje? Eu tenho a ver porque eu gostava muito de vôlei. Gostava muito, é o esporte que eu mais gosto é vôlei. 2. Como você se sentiu ao ouvir as histórias de seus colegas? Por quê? No trabalho presencial, a gente trocaria essa ideia um com o outro, né? Cada um ia falar sobre a sua história, mas cada um vai falar sobre a sua história individual no diário de práticas de vivência. Você imaginou que eles tivessem vivido histórias assim, né? Você pode pegar também a sua família e cada um conta uma história diferente. E aí vocês trocam a história, a narrativa de vocês. E 4, o que tem mais semelhantes você enxergou entre a história e a de seus colegas, a da sua família, e os pontos diferentes. Na situação de aprendizagem 5, nessa atividade, todos trabalharão em casa e sala de aula, porque tem alguns aluninhos que ainda vêm que tem necessidade de vir na escola, mas é bem pouco. Então, no caderno do aluno, volume 2, na página 77, escolha, né, um colega cuja história é narrada pelo seu colega de sala, família ou amigo que seja semelhante à sua, e com base no objeto apresentado por você e por eles, crie uma narrativa breve com um tema. Se esse objeto pudesse falar, o que ele falaria sobre nós? 1. Pensem como produzirão essa narrativa. 2. Explicarão como o objeto se conecta com suas memórias e é importante, não é mesmo? Então, se o meu objeto pudesse falar o que ele falaria sobre mim, falaria muita coisa legal. Por exemplo, que eu sei jogar muito bem vôlei, né? Não sou uma profissional do vôlei, mas eu jogo muito bem. Os fundamentos utilizados eu aprendi lá na minha infância. Depois que eu fui para a escola, eu fui aperfeiçoando isso. Então, eu tenho uma memória, tenho uma história, tenho uma narrativa aí, né? Começo, meio e fim, ok? E aí vocês vão usar a imaginação para compor essa história, lembrando que ela também deverá manifestar sentimentos de lembranças e memórias. Não precisa ser uma história longa e para ajudá-lo a compor a sua produção, observe o roteiro abaixo. O que é esse objeto, o que ele representa para você? Qual é o nome dele? Qual a sua função? O que ele sabe sobre você? Que lembrança ele traz da sua vida? Qual a diferença entre a história contada por você com a história contada pelos seus colegas, né? E com a história contada por você. Então, pessoal, eu espero você na próxima aula, tá? Espero de verdade receber essa atividade. Vocês podem responder lá no diário de práticas de vivências de vocês, essa história, porque ela vai ser, né? De acordo com a sua memória, com o seu tempo aí de idade, né? Também tem idade, né? O tempo de idade. E tem aí o caderno do aluno, né, na página 77, 78, essa atividade de lá. Volume 2, ok? Beijo e ótima aula.